Trauma hepático. Então, eu creio que a Elaine vai abordar isso com vocês, né? Em resumo, né, o hematoma, ele tem maior atenuação que o parênquima circundante na fase pré-contraste, é sangue, né, gente? E menor atenuação após o contraste, como vocês podem ver aqui, tá? Então, em geral, o tratamento é conservador. Porém, quando se faz o exame na fase arterial, se vê um blush indicando, né, que tem algum raminho sangrando ali dentro, quer dizer, é um hematoma que possivelmente está expandindo, então tem indicação de tratamento e normalmente se faz embolização, tá? Então, se não tem, em geral, essas evidências, né, que a gente chama de blush arterial, ou uma lesão que envolva um grande vaso muito evidente, em geral, a conduta é conservadora. E aqui os graus, para vocês depois darem uma estudada, tá bom? Aqui no caso, um paciente que teve trauma, prova da USP, qual a conduta? Pedro, o que você acha? Deixa eu ver se o Pedro ainda está aqui. Ah, pode ser a Carol, então. Qual que é a conduta nesse... Parece uma hérnia traumática, né? Então, acho que tem que fazer cirurgia. Não sei se por via abdominal. Acho que é Isso, laparoscopia, né? laparotomia exploradora, tá? Conduta, né? Vou comentar aqui um pouquinho de pancreatite, tá? Então, duas coisas. Ter exame em fase arterial boa para o pâncreas, certo? E o principal, pelo método de imagem, é definir se tem áreas de necrose e se tem áreas de coleção, que são dois aspectos, né, principais para estadiamento. A necrose é aquela área do parênquima que não capta, fica mais escura. Daí, conforme a proporção dela em relação ao total do pâncreas, daí também se tem uma ideia da gravidade, certo? Então, aqui mostrando, casos, né, de pancreatite. Então, vejam, né, que podem ser um quadro, como aqui, que vejam que todo o órgão está com um realce menor, né, em relação ao padrão normal. Então, um comprometimento bem extenso, tá? E só para vocês saberem, então, aqui esses scores, né, que se utilizam na graduação de pancreatite, né? Então, o score de Baltazar, que vocês devem ter visto na cirurgia, e a importância da definição da necrose, que a gente vê pelas áreas hipocaptantes, né, no estudo com contraste na fase arterial, tá? A pancreatite, ela está associada a uma série de complicações, certo? Então, vocês sabem, tem as vasculares, por exemplo, os pseudoaneurismas, de gastroduodenal, de artéria esplênica, pode ter trombose de veia porta, como vocês estão vendo aqui, ó, estão vendo essa falha de enchimento aqui? Então, uma trombose da veia porta associada à pancreatite. Além disso, nos casos crônicos, tem também formação de pseudocistos, né? Então, uma série de coisas que podem estar relacionadas à complicação de pancreatite. Essas vasculares, tá? São das mais comuns e o pseudocisto pancreático também é uma complicação importante. Outra questão da USP, então vejam, tá, que era um paciente que estava com pancreatite aguda grave já há 23 dias, estava tratando com antibiótico e mesmo assim teve uma piora do estado geral e aumento da leucocitose. Então a gente faz o exame, vejam, há coleções aqui, né? Então, aqui a ocorrência de coleção, de comprometimento do espaço pararenal anterior, estão vendo que delimita uma faixa aqui, é muito sugestiva de uma lesão relacionada ao pâncreas, tá? Além disso, claro, coleções peripancreáticas, como vocês podem ver aqui. Então,
qual que é o procedimento mais adequado para esse paciente? É fazer drenagem dessas coleções guiados por tomografia, certo? Então, aqui eu fiz um breve resuminho de indicação de drenagem guiada por métodos de imagem, tá? Então, ou ultrassom ou CT, né? Então, preferível CT, no caso do pâncreas, que é um órgão retroperitoneal, com certeza CT, né? E mostrando para vocês aqui coisas mais simples e gerais, tá? Deem só uma olhada nisso aqui, tá bom? Neoplasia de cabeça de pâncreas, também vou comentar um pouquinho. Então, a maioria é adenocarcinoma, tá? 90%. Do que tal? O paciente pode ter tromboflebite migratória, um sinal clínico, né, associado, icterícia sem dor, e vocês vão conseguir, a vesícula fica tão distendida que vocês conseguem palpar. É o sinal de Courvoisier. Em geral, as neoplasias, 2/3 delas, estão na cabeça e processam sinado, motivo pelo qual a apresentação clínica muito comum está associada à icterícia, tá? E a cirurgia, né, de Whipple está indicada quando é estadio 1 e 2. Então, vejam, esse é um caso nosso, uma neoplasia de cabeça de pâncreas. Se vocês atentarem, vão ver que aqui no nível do corpo há uma dilatação do duto pancreático principal. Cabeça, ela fica no nível inferior ao corpo. Então, imagem seguinte, né, a gente vê a cabeça. Então, aqui e aqui. Então, vejam, tem uma massa e potência irregular heterogênea. Em que topografia? Cabeça do pâncreas, tá? Lembre-se disso, cabeça inferior ao corpo, tá? Então, o corpo está aqui, no corte abaixo, um nível mais baixo, vai estar a cabeça, essa massa hipocaptante. E aqui a gente vê linfonodos hipocaptantes de contraste, metástases hepáticas, então, um caso INOP, né? Normalmente, o que é a conduta nesses casos? Drenagem, né, da via biliar, simplesmente, né, para dar um certo conforto para o paciente, tá? Hérnia diafragmática, como vocês já falaram, cai muito em prova, cai em prova daqui, cai em prova da USP. Então, elas podem ser pós-traumáticas, não confundir jamais, nunca, com um hemotórax, tá? Então, às vezes o paciente teve trauma e aparece com essa densidade irregular, aérea, né? Então, vejam que são alças ocupando aqui, com efeito expansivo, né? Deslocando até o coração contralateralmente, tá? E que representa uma hérnia diafragmática. Do ponto de vista de raio-x, a gente pode até dar contraste oral para o paciente, vai ver que o contraste chega aqui nessas estruturas, né, que estão ocupando o mediastino. Isso para caso de dúvida, né? E a tomografia de tórax é importante para o planejamento cirúrgico do paciente, certo? Então, teve que cair uma vez uma questão até aqui na prova prática de cirurgia, que a conduta, então, incluía fazer tomografia de tórax e abdômen para planejamento cirúrgico. Então, vejam, densidade de alça que vai para dentro do tórax. Tá? Então, às vezes pode ser só o estômago e às vezes pode ser estômago e mais alças, como vocês podem ver nesses casos. Adrenal, né? Então, lembrar onde que fica adrenal, minha referência para adrenal direita é olhar onde está a cava. Então, a cava inferior está aqui, a adrenal está aqui, certo? Aqui, esquerda. Então, só lembrar, porque até já caiu numa prova de residência, eles punham um tomo de um paciente com traumatismo abdominal e pediam para enumerar, né, na prova da USP, o que vinha de alteração. Então, fiquem atentos no contexto de trauma se não tem um aumento, tá, de adrenal. E, principalmente, se for hiperdenso, mais denso na face de contraste, lembrar que hematoma de adrenal até é relativamente comum, a gente vê bastante
no contexto de trauma abdominal, tá? Então, não esquecer das adrenais. Né? Então, mostrando aqui um exemplo, né, o hematoma adrenal. Né? Então, isso, a rigor, é ver a adrenal expandida, né, e com uma área mais branca, mais densa, no sem contraste, né, que não capta contraste na topografia dela. Invaginação intestinal ou intussuscepção, tá? Então, a imagem da alça dentro da alça, vê muito em pediatria, principalmente as invaginações do tipo ilho-seco-cólica, tá? Então, ali na região de ilho terminal, né? Então, ultrassom, mostrando a imagem da alça, dentro da alça, hoje em dia é um método de eleição para se fazer o diagnóstico. Apendicite aguda, em criança, ultrassom, em adulto, fazer tomo. Tem em mente as complicações, né? Então, principalmente quando não diagnostica precocemente, a ocorrência de coleções, né? Que pode acontecer, e saber identificar, como eu vou mostrar para vocês, a apresentação de uma coleção. Então, como a gente vê apendicite no ultrassom, né? Então, existe uma distensão, um aumento do apêndice, a parede dele fica mais espessada e com perda de compressibilidade. Pode ver distensão de alças intestinais e o apendicólito, né? Com essa calcificação na luz do apêndice, tá? Isso para tomo, né? Aqui dá para ver no radiograma, mas daí a tomo comprova a topografia da calcificação. Aqui mostrando a imagem do abscesso. Então, como que é um abscesso? Uma coleção dentro do abdômen, né? Então, vai ser essa coleção, vai ter um realce na periferia, um conteúdo interno fluídico, líquido, e gás de permeio dentro da coleção. Daí, de acordo com a topografia do abscesso, se eu não tiver mais dados de história, a gente vai pensar em um diagnóstico ou outro. Então, às vezes, mulher entra também em abscesso tubo-ovariano, dependendo da história, enfim, né? Mas aqui em topografia pélvica sempre tem em mente, né, a possibilidade de apendicite, tá? Estenose hipertrófica de piloro, para fazer uma revisão bem breve da cirurgia pediátrica. É um diagnóstico importante, né? Embora seja uma coisa específica, mas é importante. Então, hoje em dia, se perguntarem para vocês em prova, se a criança tiver lá os vômitos, o sinal da oliva palpável, né? Então, o método de escolha é um ultrassom bem feito. Tá? Então, o ultrassom faz o diagnóstico de estenose hipertrófica. Então, aqui é uma imagem, né, num plano coronal. Vejam, longitudinal tem que ser maior do que 17 milímetros. Longitudinal, medida do pilório. Então, veja, isso aqui eu estou mostrando para vocês, mas é coisa que até para ultrassonografista é difícil, né? Mas, assim, se houver um pilório maior do que 17 milímetros, a espessura da camada muscular, que é essa aqui, mais escura, mais hipoecogênica, então, o ultrassom, o que é mais escuro, a gente fala hipoecogênico, e aqui essa camada mais hipoecogênica é a camada muscular do pilório. Então, quando ela fica acima de 3 milímetros, né? Então, é sinal de que ela está espessada, é um sinal de estenose hipertrófica de piloro, aqui numa imagem axial, certo? Atresia de duodeno, normalmente é um diagnóstico de ultrassom antenatal, sinal da dupla bolha, né? Então, estômago dilatado, duodeno dilatado. Vejam assim que a criança nasceu, estômago dilatado, duodeno dilatado. Então, vão descrever para vocês, por isso, o sinal da dupla bolha, né? Então, a gente não vai ter gás, porque atresia duodenal, evidentemente, não vai ter gás nos demais segmentos do intestino. Então, apenas no estômago distendido e duodeno também distendido. Por isso, o sinal da dupla bolha. Normalmente, no último trimestre de gestação, pode ser feito esse diagnóstico.